Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Somos Espiritismo, live de sexta-feira. Estamos no mês de agosto e vamos conversar mais sobre mediunidade. Como saber se sou médium? É esse o tema da nossa live de hoje e nós vamos conversar com o Jardel, que é o locutor espírita, ele é desse canal e ele também faz parte do Home Office Espírita. E vai trazer para nós algumas questões aí sobre mediunidade. E aí, você sabe se você é médium? Aproveita. Se você está vendo ao vivo, faça suas perguntas. Se está vendo gravado, mande suas perguntas para nós pelo direct, tá bom? E falando em Jardel, ele já está aqui conosco. Vamos chamar ele para lá, mas antes eu quero dar um abraço aqui, mandar meu abraço para Joyce Mendes, a Té Paral, a Sônia Nogueira, a Amanda... E ele aqui, o locutor espírita, vamos trazer ele logo para cá, para dividir a tela com a gente e fazer live de sexta-feira. Vamos lá, vamos trazer o Jardel para cá, gente. Força e muita fé, todo mundo, muita fé, isso. Muita vibração aí, good vibes, que o Jardel vai entrar. Boa noite, Jardel. Como é que Boa tá? noite, Ed. Tudo bom? Tô ótimo. Melhor agora com você aqui conosco. E aí, e você? O prazer é todo meu. Eu que estou feliz. Obrigado pelo convite. Obrigado à galera que está vindo aí participar com a gente. Vamos embora, simbora nessa, né? Simbora. Olha aí, ó, a Amanda tá aqui com a gente. Que maravilha. A Joyce, que é do canal Joy e você. Muito bom esse canal, gente. Recomendo. A Alessandra Maria Costa. A Joyce já tinha falado com ela, mandou outro abraço. E a Alessandra, ela tá lá da Itália, gente. Olha que maravilha. Olha só, Jardel. O que é que você faz? Até pessoas da Itália vêm ver a nossa live. Que legal, hein? Pois é, Jardel, você... não é novidade a gente falar que você tem uma voz, assim, espetacular, né? Inclusive, eu tenho, assim, uma inveja gospel da sua voz, né? Aí, aproveitando essa voz que você tem, eu vou pedir para você fazer a prece inicial para nós, pode ser? Claro, vai ser um prazer. Então vamos lá, né? Elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus por estarmos compartilhando este momento. E vamos pedir para que, assim como no tema dessa noite, nós possamos ser, como os médiuns, instrumentos só que da sua paz, para que onde haja ódio, nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que possamos levar a união. E onde houver dúvidas, a fé. Onde houver erro, que possamos levar a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, que sejamos motivo de alegria. E onde houver trevas, que possamos apresentar a nossa luz. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é realmente dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, mas é morrendo que renascemos para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Cara, linda essa oração de São Francisco de Assis. Puxa vida, muito lindo mesmo. Você tocou mesmo aqui dentro, viu? Pois é, olha só, quem está aqui conosco? Olha, a Rúbia Santos está aqui, aprendiz espiritista, Betânia, lá de Cajazeiras, é a minha irmã espiritual, a Betânia, está aqui conosco também. E Jardel, é o seguinte, eu queria que, assim, para as pessoas conhecerem melhor você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua relação com o espiritismo. Você nasceu espírita, você se tornou espírita, como é que se deu isso? E também falar sobre o canal, o Locutor Espírita, né? Como é que aconteceu de você criar esse canal? Conta para nós um pouquinho da sua história, por favor. Um resumo autobiográfico, né? Um breve resumo autobiográfico. Eu nasci em Salvador, Bahia, né? Nasci em 1988, em berço católico, né? Só que meu pai é espírita e minha mãe é católica. E na infância, meu pai percebeu que nós teríamos, eu e minha irmã, nós teríamos muito mais a ganhar frequentando a Igreja Católica por causa do envolvimento evangélico. Aqui no passado, vamos dizer em Salvador, né, porque eu não conheço o Nordeste, mas também não quero ser preconceituoso,
mas no passado nós tínhamos muita dificuldade de falar de evangelho dentro da doutrina espírita. E quem me conhece sabe, sempre estou muito próximo do Novo Testamento. É um legado que eu trago da Igreja Católica para convergir, procurar convergir as ideias aqui dentro da doutrina espírita. Então, eu tive a necessidade de criar o canal Locutor Espírita para também aproveitar a voz que eu tenho para poder divulgar a doutrina espírita, mas também aproximar cada vez mais os espíritas da ideia cristã. Porque às vezes falamos tanto de Jesus e muitas pessoas que não conhecem o espiritismo estranham, né? E dizem, poxa, eu pensei que você era evangélico, eu pensei que você era de tal outra religião, porque realmente não veem com frequência falarmos tanto de Jesus no seu aspecto mais evangélico, né? Sem citar tanto nome, mas citar o Evangelho, a Boa Nova, dizer que isso tem tudo a ver com a doutrina espírita e tem tudo a ver com temas que a gente acha que não tem nada a ver, inclusive a mediunidade. Entendi. Interessante. E deixa eu perguntar, você é locutor mesmo? Você Sim, hoje não praticante, né, mas estou dedicando a locução apenas à doutrina espírita. Ajudo muitas pessoas aí que me pedem para fazer algum trabalho de audiovisual e elas me procuram no meu canal, né, para poder pedir para ajudar eles a divulgar um determinado encontro, um evento, uma conferência espírita, as palestras, pede para contribuir com a minha voz em trabalhos de série, né, por exemplo, uma série de vídeos, uma série de poesias, uma série de tantos outros conteúdos, tantos que eu já nem tenho mais agenda, né? Eu estou aqui, né, me organizando ainda para poder atender o máximo que eu posso. Cara, que legal, viu? Isso é muito bom mesmo. É excelente. Olha só, Jardel, tem pessoas que às vezes sentem uma dorzinha de cabeça, aí sai falando que é mediunidade. Sim, aquela dorzinha, aquele. E já tem aqueles que vê espíritos, né? Vê mesmo assim, de uma forma muito contundente e nega que é mediunidade, fala que quando tá, sei lá, em determinado lugar fala que é o Espírito Santo, fala que é coisa de Deus, se tá em outro lugar fala que é coisa do demônio, né? Satanás, aí por aí vai. Como saber se sou médium? Olha só, tem pessoas que falam que tá sentindo perturbações e assim já é o meio termo, né, entre um e outro que eu tinha falado agora atrás. Aí vai num grupo espírita e chega lá, aí reclama porque a pessoa pede para a pessoa que fala que tem mediunidade e estudar. Aí já acha que não, porque não, eu sou médium, eu tenho que trabalhar, aquela coisa toda. Sendo que se a mediunidade está muito forte, muito aflorada, ela tem que fazer o quê? Um tratamento espiritual, né? E geralmente assim, nos atendimentos fraternos do grupo espíritas, né, tanto presencial quanto à distância, normalmente uma casa espírita séria faz isso, faz um tratamento espiritual e a pessoa tem que estudar, até para ela ir já lidando com isso. E aí, como é que funciona assim, essa coisa de saber se sou médio, se não sou médio? Como é que você diz sobre isso, por favor? O que é que você acha, Ed? Nós somos ou não somos médiuns? Porque recentemente começou um movimento que começou, tipo, meio que duvidar, né? Se somos realmente todos médiuns ou se não somos todos médiuns. Fizeram novas interpretações dos textos de Kardec e meio que não ficou muito claro se seríamos realmente todos médiuns a ponto de ficarmos mais despreocupados. Mas se essa outra interpretação for verdade, aí questões como essa eu acho que, né, teria o seu lugar. Porque pense bem, se somos todos médiuns, eu não teria por que me questionar. Será que eu sou médium? Não, se somos todos médios, óbvio que você é médium, né? Só que, como a gente vê algumas literaturas, alguns mais ostensivos e outros nem tanto, né? Mas a possibilidade de se comunicar com os espíritos, aí é comum a qualquer pessoa. Nós podemos nos comunicar com os espíritos e às vezes nos comunicamos com eles o tempo todo. Quiçá, o tempo todo. Nesse momento podemos estar nos comunicando com ele e nem percebemos, né? Principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, como o nosso mentor espiritual.
Então, faz mais sentido sermos todos médiums em diferentes níveis. Eu acredito nisso. Agora, questões como essa, tão simples, porém difíceis de serem resolvidas, como será que eu sou o médium do tipo ostensivo, né? Do tipo que Divaldo Franco é, Chico Xavier foi, e tantos outros médiums de escola, como Ivone Pereira, Medrado, entre outros médiums que fizeram da sua vida um trabalho em prol da divulgação da doutrina espírita, em prol dos estudos mediúnicos, em prol do desenvolvimento doutrinário. Será que eu sou esse tipo de médium? E será que tem realmente essa forma de descobrir? São questões realmente... A gente já pode ir respondendo essas questões agora? Eu não sei, viu? Você vai me orientando aqui, porque às vezes eu já deixo logo de lado os entretanto e já parto logo para os finalmente, viu? Olha só, o que Kardec fala? Kardec fala que aquele que sente em um grau, né, em qualquer grau, a influência dos espíritos é médium. Tem uma palestrante aqui em Brasília, eu estou em Brasília, né? E Maíse Braga, ela é muito assim, ela é muito prática. Ela fala assim, né, que todos somos médios porque todos nós podemos sofrer com a obsessão espiritual. Se não fôssemos médios, então quer dizer que os chamados não médios não sofreriam obsessão espiritual. E aqueles que conseguem ver, que têm realmente mediunidade, ver quando a pessoa está obsidiada. Então, assim, isso aí já é uma questão interessante para a gente trazer aqui para a nossa conversa, né? No caso Allan Kardec, ele aprofundou bastante nisso aí. Ele tinha um método científico e ele usou isso aí para realmente entender sobre essa coisa da mediunidade. E, claro, né, pelos estudos de Kardec e outros estudos complementares que a gente já fez, a gente entende, né, até mesmo estudando a história da humanidade, a gente vê que a mediunidade ela não é propriedade do espiritismo. Pode ser que o espiritismo passou a usar mais, popularizou essa palavra, vamos dizer assim. Até porque na época de Kardec, ao invés de falar médium, falava sonâmbulo, né? Tinha isso. Então a pessoa, aquele é um sonâmbulo, é um magnetizador sonâmbulo, tal. Não, aí depois, não, na verdade é um médium. Médio é o que intermedia, né? Está entre uma coisa e outra, né? Por isso que é médio, né? Que a gente pensa que médio é aquele, nem é alto nem baixinho, a pessoa média, né? Mediana, altura mediana. Não é isso não. É que está entre uma coisa, entre o mundo dos homens, né? Dos encarnados, né? Das pessoas e dos espíritos. Então, é como se fosse um intérprete mesmo de línguas, né? Então, a pessoa fala uma língua, outro fala outro idioma e tem um intérprete lá que ajuda a comunicação. O médium é esse intérprete. Então a gente vê que na história da humanidade a gente sempre teve relações com o chamado além, com o outro lado, né? Como fala Mari Del Priore, né? O outro lado. E desde as pitonisas lá da ilha de Delfos, na Grécia Antiga, e passando por esses, digamos assim, essas pessoas do Velho Testamento, Samuel, Moisés e tantos outros. A gente vê que a mediunidade é muito presente, assim, e até hoje, inclusive, tem também os médiuns, né, em outras religiões, só claro, eles não usam esse nome, né, porque é aquela coisa, não quer misturar com o espiritismo, então não usa o nome médium. Aí inventa várias... Tem a parapsicologia, que já é o braço da ciência, que entra nessa matéria, assim, né, que o espiritismo também estuda, e aí já fala que é sensitivo, né, e dá outros nomes. Bem, o fato é, sim, somos médiuns, uns ostensivos e outros não ostensivos. Mas os não ostensivos, como é que é aquilo? A pessoa que sente, às vezes tem uma presença mais, assim, sutil, né, na vida da gente, né? Às vezes a gente fica meio confuso, saber o que é meu, o que é dos espíritos. Eu acho, você vai me dizer agora, vou devolver a bola para você, Jardel. Você vai me dizer se eu estou certo ou errado. Eu acho assim, aquelas ideias que vêm assim, pá, de uma vez assim, dá aquele estalo, nem sempre é nossa. O que você acha? Com certeza. Meu pai, todas as vezes que terminava uma palestra, ele falava assim, me desculpem se eu disse alguma coisa que feriu vocês de alguma forma. Mas não se esqueçam, nem tudo aquilo que eu digo sou eu que falo, e nem tudo aquilo que falo sou eu que digo. Ou seja, assumindo que existem coisas que realmente a gente não diz porque quer, né? Ou porque gosta, ou vem inspirações,
ou vem intuições. Existe uma série de situações em que a mediunidade oculta serve de um impulso para a nossa carreira espiritual e outras serve de declínio, porque faltou um pouco de oração, faltou um pouco de vigília, né? Vigiar os pensamentos, vigiar as emoções, vigiar todas as portas que nós temos dentro de nós, que se abrirmos uma brecha, pode ser porta de entrada para a obsessão espiritual, mas também saber abrir a porta certa, para que venha a oportunidade de ser bem inspirado, bem intuído a fazer um bom trabalho. Isso é que talvez seja a coisa mais importante a ser abordada quando nós estamos tratando de mediunidade, né? Porque para a mediunidade virar obsessão, é daqui para ali. Para subir a escala da subjugação, da fascinação e depois da subjugação, não é muito difícil. É a porta larga desse processo. Basta um pouco de zona de conforto, basta um pouco de esperar para ver, basta um pouco de ficar aí acomodado e ficar sofrendo, se vitimando, que isso não vai ser difícil de acontecer, a subjugação. Que é quando você, de fato, vai descobrir que é o tipo de médium que está sendo subjugado, está sendo governado pelos espíritos inferiores, né? E é muita calma nessa hora, né? Temos que ir com bastante calma. Não tenhamos sede, né, de ir ao pote, porque as coisas devem ser realmente, como você colocou, metódicas, devem ser bem pensadas, bem refletidas, né? E também por que temos que fazer tudo sozinhos? A casa espírita está aí para nos ajudar, não é? Os médicos também estão aí para nos ajudar, porque nem tudo é de cunho espiritual. Existe uma linha muito tênue entre questões psicológicas e questões realmente mediúnicas. Não adianta também a gente, como espíritas, né, que somos, dizer para qualquer pessoa que isso é mediunidade. A pessoa pode estar sofrendo de algum transtorno, pode ser fixo ou temporário, mas é um transtorno. Pode ser uma coisa tratável com facilidade ou outra nem tanto, mas é importante a gente ter esse cuidado porque, poxa, nós não somos modelos e nem somos guias. Nós estamos no mesmo barco. Quem sou eu para apontar caminhos, né? Eu posso simplesmente aconselhar por experiência própria. Dizer, olha, já passei por isso que você passou. Olha, eu não passei por isso que você passou, mas assisti uma live recentemente, eu li num livro recentemente, e lá vinha dizendo isso. Procure uma casa espírita e procure um médico. Porque o que um não resolver, o outro resolve. Pode ter certeza, espiritismo e ciência andam de mãos dadas. Não existe separação entre as duas. Não existe a menor possibilidade. Não há discussão quanto a isso. Porque a doutrina espírita, como você bem lembrou, Ed, nasceu no ambiente acadêmico, né? Nasceu com uma pessoa que é catedrática e acompanhado de outros catedráticos, né? De outros acadêmicos, uma pleiade de cientistas, né? Ali promovendo o método científico para o desenvolvimento da doutrina espírita e, consequentemente, a sua codificação. Respondi a pergunta? Oh, com toda a classe. A Lu de Miranda está dizendo aqui, eu sou ostensiva e médium consciente e acho tão delicado. Blood, a gente vai falar sobre isso aí, viu? Médium consciente e inconsciente. Vamos falar sobre isso aí, vamos chegar lá. E eu quero também aqui ler um comentário da Daniele Z. Eu passei um processo grave de subjugação, olha aí. Ela conhece, né? Já usou o termo completo, o termo correto aí, que realmente subjugação é pesado. É complicado. Hoje vivo em vigilância constante, me privando e renunciando muitas coisas. Daniele, isso. Palavras dela, é isso aí. Olha só, eu acrescento ao que você falou aí, o psicólogo também, porque o médico, o psiquiatra faz parte da medicina, o psicólogo faz parte da área de saúde. Então, assim,
nós somos seres holísticos, né? Ou seja, é mente, corpo e espírito, né? Então, a medicina, a psicologia, ela vai cuidar realmente dessas coisas assim mais materiais mesmo. Ó, divulgando o espiritismo tá aí, meu amigo Hélio, cara que eu boto fé, gosto muito dele. E o espiritismo, assim, os tratamentos espirituais que o espiritismo oferece, vai cuidar essencialmente o quê? Da parte espiritual, do corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Então, assim, o espiritismo busca a cura do espírito, não é a cura necessariamente do corpo. Às vezes, a cura do espírito reflete no corpo, mas a finalidade não é essa. De forma que uma pessoa ela tem que passar por certas coisas aqui, nessa encarnação, ela vai passar. O que pode acontecer é que isso pode ser expandido ou atenuado, dependendo da postura da pessoa ante a vida, da evolução moral dessa pessoa. Então, assim, tem pessoas que às vezes sofrem um acidente, perde algum membro, ou passa por alguma limitação física ou mental, e leva a vida numa boa, tranquilo. Tipo, a pessoa sabe que, de alguma forma, ela sabe que ela não é esse corpo físico, ela é o espírito. O espírito ele é completo. Deus não cria espírito incompleto, não, gente. Então, Deus cria espírito completo. Então, assim, se a pessoa está com algum problema, assim, por exemplo, a pessoa é mal-humorada, ela vai num grupo espírita, né? Grupo espírita que está voltando agora presencial. Ela vai lá, toma passe. Ela vai continuar mal-humorada. Por quê? Porque isso aí já é uma coisa já da psicologia. Aí ela tem que ir no psicólogo, aí tal, fazer o tratamento, fazer a coisa certinha, né? Tal, assim, escolher um psicólogo, a linha de tratamento que vai ser mais interessante. A pessoa ela tem problema de sono, não consegue dormir. Sei lá, demora para dormir, dorme um pouquinho só e acorda. Tal. Aí, não, peraí, nem sempre isso pode ser mediunidade. Procura um médico psiquiatra. Vença essa barreira do preconceito contra esse profissional tão bom que chama psiquiatra. Vai lá. Aí, não tem problema. Vai também, paralelamente, a um centro espírita. Conversa, fala, eu já estou fazendo tratamento com psiquiatra, inclusive, mas estou com, né? Aí pronto. Ou seja, a pessoa vai estar assim cercada 360 graus para resolver o problema. E quando se é médium, a melhor coisa que tem que fazer, e eu tenho certeza que o Jardel vai concordar comigo, é usar a mediunidade com Jesus. Trabalhar com Jesus. Porque é o seguinte, o médium, quanto mais assim é aquela coisa ostensiva, aflorada, mediunidade, mais dívida tem. Mas isso não é uma coisa para a pessoa, meu Deus, eu vou desesperar. Não, pelo amor de Deus, peraí, não é assim. A pessoa Você é médium, Ed? Eu sou. Você é médium? Médium ostensivo? Médium não ostensivo. Não ostensivo. Na verdade é o seguinte, eu já frequentei um centro de Umbanda, aliás, é um centro misto, Umbanda e Espiritismo. E eu, depois que eu fiz todo o curso, aquela coisa toda, fui convidado a trabalhar. E eu tinha o quê? Aquele fenômeno da psicofonia. Então, eu trabalhava com um espírito que se manifestava como um caboclo das matas. E assim eu atendia semiconsciente as pessoas. E eu sentia, por exemplo, a pessoa vinha aqui na minha frente, eu sentia vontade de dar um passe nela. Me dava uma vontade muito forte de dar um passe, eu dava um passe. Aí me dava uma vontade muito forte de, sei lá, fazer como era lá, um banner, fazer uma cruz na testa da pessoa. Essas coisas assim, né? Que lá acreditam, aquela coisa, eu respeito bastante, viu, gente? Respeito muito. Então, o que dava isso? Aí, como a nossa amiga aí falou sobre, né, ser médium consciente, tem pessoas que falam que são médiums inconscientes, mas na verdade, assim, não existe isso. A pessoa é consciente ou semiconsciente. Inconsciente porque, assim, o corpo é novo. Tá dormindo. O corpo mas a pessoa tem um certo grau de consciência. O corpo é nosso, foi dado por nós por Deus, então nós somos responsáveis. Então, quando o espírito se manifesta, ele ocupa alguma parte, por exemplo, aqui, quando vai falar pela gente, pela psicofonia, né? Ou então psicografia, ele pode ocupar o braço de uma forma mecânica, ou então pode ir ditando e a gente vai, ou então a gente vai lendo, a pessoa que lê, assim, aparece na frente aqui dela, que assim, ela começa a escrever e lendo. Chico Xavier ele fazia assim, né? Por quê? Porque ele era mecânico.
Então tem várias formas assim dessa maneira. Mas o que eu quero falar, o que eu estava falando é o seguinte, é que a pessoa que é médium, ela não é uma coisa para a pessoa assim se preocupar, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer agora? Não, calma. Faz a sua parte, seja uma pessoa correta. Se você vê que não dá para ir em certos ambientes, que não dá para beber certas coisas, não conhece-te a ti mesmo, pronto. Põe um limite. Até que eu vou, daqui para lá eu não vou mais. Então pronto. Sabe, assim. E assim a gente vai indo. E outra, se a pessoa vem com mediunidade, pelo amor de Deus, começa a trabalhar. Estuda e trabalha. Não precisa ser necessariamente trabalhar mediunicamente, não. Trabalha assim para o bem. Trabalha com Jesus. Sim. Não é? Com certeza. Uma coisa que eu ia te perguntar é que eu sempre tenho curiosidade, porque eu não sou médium ostensivo, né? Mas eu tenho muita curiosidade de quem é sensitivo. Eu já ouvi muitas histórias, né? Inclusive, eu queria sempre estive muito curioso sobre as sensações, né? Durante a comunicação. E o tanto que eu aprendi me possibilitou meio que, poxa, perceber, até nas pessoas que me procuram, que me perguntam, etc., uma forma de poder não identificar, mas pelo menos de, olha, já desconfiar que pode necessitar de um atendimento fraterno urgente, de um acompanhamento espiritual imediato, ou às vezes não, né? Porque é como você falou, existem questões psicológicas que chamam muito a nossa atenção, questões de comportamento, como ansiedade, medo, certas angústias, traumas, né, que geram um travamento, né, nas pessoas e, consequentemente, pode prejudicar a sua mediunidade, né? Você falou, por exemplo, da sensação que você, da vontade que você tinha de fazer determinadas coisas. Eu conversando com uma das meninas que eu não me lembro quem foi, oh meu Deus, eu não me lembro quem foi, mas eu acho que daqui pro final da live eu vou lembrar. Ela estava me contando o seguinte, ela é médium, ostensiva e psicofônica. Ela disse que tem uma sobrinha, ela adora, ama de paixão essa criatura. Todas as vezes que vêm, se beijam, brincam, abraçam, fazem muitas coisas juntas, mas um determinado dia, ela teve ranço dessa menina. Um ranço absurdo. E, tipo, ela não queria conta, e ela chegava perto, ela não queria que tocasse, e não queria que pegasse nela, e levou um tempo até que ela pudesse perceber que aquele comportamento, que aquela reação não era dela. Era de um espírito que ela estava capturando, né, a energia, a sensação, já estava promovendo a comunicação ali, e, tipo, refletia, coitada, na menina. Provavelmente um espírito que não gostava da menina, mas isso aí é outra história. Engraçado como essas coisas acontecem, né? E, tipo, se as pessoas, às vezes, têm sentimentos, sensações, essa palavrinha que você levantou agora pode ajudar muito, que é o autoconhecimento. Se você percebe que alguma coisa que há em você é diferente, está diferente, mudou bruscamente, já é uma coisa que a gente precisa se atentar. Porque pode ser, sim, consequências de uma mediunidade. Pode ser, sim, o convite, o primeiro passo, a primeira situação que nos convida a pegar na charrua, realmente, né? E, lógico, você tem a chance de não se enveredar por esse caminho, como Ed bem falou. Mas todos estamos condenados à evolução, como diz Emmanuel, e por conta disso, precisamos estar sempre trabalhando no bem. Podemos até não nos engajar, né, em atividades como essa, tão específicas, mas com certeza a necessidade de continuar prestando atenção no desenvolvimento moral, continuar prestando atenção no seu desenvolvimento, na sua educação emocional, na sua inteligência emocional, continua e será sempre o seu ponto de partida, o seu norte. Porque não adianta nada permitir inúmeras comunicações, ser o maior médio do mundo, ou a pessoa mais caridosa do mundo e estar no nível moral zero.
ou um nível, pelo menos, de preocupação moral zero, porque está sempre preocupado em manter a sua agenda de caridade. Aí, em dias tais e tais que eu vou ali dedicar, né, o meu trabalho, seja ele mediúnico ou assistencial. Tais dias, tais horários, minhas palestras, minhas lives, meus estudos, mas fora esse horário, aí eu dou vazão aos meus instintos mais primitivos, abrindo meio mundo de portas aí para comunicações de ordem inferior, me prejudicando mais do que realmente me ajudando, né? Isso se chama hipocrisia, né? Isso se chama sepulcro caiado. Por dentro está ali, mas por fora quer sempre mostrar que é um bom médium, por fora quer mostrar que é sempre um bom agente assistencial, um bom voluntário, um bom palestrante, mas por dentro, como diz Cristo, cheio de ossos de cadáveres e toda espécie de podridão. Exatamente. Olha só, a Daniela está falando aqui, ó. Esse acompanhamento multidisciplinar é importante demais. Quando a gente falou, né, sobre o médico, psicólogo, a Amanda está falando, eu gostaria de ser médium assim, mas ao mesmo tempo tenho medo. Quando você é médium, assim, por exemplo, igual Chico Xavier, você não deixa o espírito de luz, não, vem muita coisa feia. Divaldo Franco que o diga também. A Bruna Ellen está aqui com a gente. Opa, o que eu fiz aqui? O negócio aqui deu. Eu quero mandar um abraço para o Amado Brito, está aqui com a gente. A Lud Miranda está aqui, ó. Eu sinto quando querem se comunicar, seja por psicografia ou seja por eles falando ao meu ouvido ou escrevendo. Lud, seria bom você estudar, se você já não faz, né, claro, né, estudar e trabalhar a mediunidade com Jesus, né, fazer algum trabalho de caridade, porque isso ajuda bastante, viu? Amanda, sou médium sensitiva, a maioria das vezes sinto os maus espíritos e tenho reações físicas quando acontece. Seria bom você procurar um grupo espírita, né? Tentar um tratamento espiritual e também estudar, mesma coisa, né? Fazer caridade, né? A mediocridade é uma oportunidade de servir. A mediocridade é uma oportunidade de servir, é uma oportunidade de melhoria, né, da gente, exatamente, né? Eu sinto calor, frios, emoções. A primeira vez que eu psicografei, as minhas mãos doeram muito. Com a prática também, né? Que às vezes o espírito está calibrando as coisas, né? Bem, olha só, tem pessoas que têm filhos que começam a falar coisas. Aí a pessoa fica preocupada. Ai, meu Deus, meu filho é médium, meu filho é médium. Aí é o seguinte, calma. A Raisna esteve aqui com a gente sexta-feira passada, né? E ela falou uma coisa assim para nós interessante. Falou que nem tudo tem que ser a ferro e fogo. Tem que ir com calma, relaxar. A criança, não é quando ela nasce, sai do ventre da mãe, que ela já está encarnada, não. A criança é o seguinte, o processo de encarnação dela vai até os 7 anos de idade. Então a criança ela está encarnando ainda, o espírito está tomando conta daquele corpinho fofinho, gostosinho, bonitinho lá, sabe? Então é normal a criança ver tal. Eu tive relatos já de pessoas que um menino pediu para o pai para comprar um carrinho, que era para o amigo dele, o pai foi e comprou lá um brinquedo, né, um carrinhozinho. Aí foi botou em cima da mesa não, de um lugar lá da casa lá, né, como se fosse um aparador, né? Aí ninguém entendeu aquele carrinho lá, ele falava que não era para mexer. Aí foi perguntar por quê? Não, porque o meu amiguinho falou que é para ficar lá, porque ele brinca com o carrinho lá. Aí todo mundo já começou, né, aquela coisa, ai meu Deus. Era normal isso aí, porque a criança ela tem esse contato. Só que quando passa depois dos 7 anos, aí os 8 anos, aí já a coisa cessa. Quando eu era criança, eu lembro que eu lembro. Aí quando realmente o médium ostensivo, né? Aí já é bom assim. Por isso que é bom a evangelização infantil, né? Que muita gente às vezes não leva a sério. A evangelização é bom por isso. Então, assim, quando era criança, eu lembro que eu via uma menina, mais ou menos da minha idade, quando eu era bem criança mesmo, uma menina loira. E ela, assim, como eu sou de Goiânia, Goiás, é normal a criança, como é muito quente, né? A criança ficar só de fralda, ou só de cuequinha. E ela parecia só de calcinha para mim. Como se fosse, assim, uma amiguinha. Uma amiguinha. Muito íntima. E brincando, ela me dava alguns conselhos, assim, com aquela fala de criança, aquela coisa toda. Eu me lembro, assim, claramente disso. Aí, acabou, depois eu não vi mais. Então assim, quando a criança manifesta essas coisas, é normal. O que é bom fazer é o seguinte, é sempre fazer uma oração quando a criança vai dormir, faz uma oração com a criança, que aí ela vai ter
essa proteção. E é bom os pais compreenderem que, às vezes, o grande problema dos filhos não é os filhos, é os pais. É a ansiedade dos pais, sabe? Aquela coisa toda. Então, assim, é bom sempre ficar com calma. Aí, como você falou, né, Jardel? Passou dos 8 anos de idade, aí continua vendo aquela coisa assim e tal. Aí é bom procurar um grupo espírita e tal. E eu vou ser muito sincero aqui, sincerão aqui. Não é só necessariamente centro espírita, não. Uma igreja evangélica boa, séria, ajuda também, claro. Porque uma igreja evangélica boa e séria vai falar de Jesus, vai ensinar os caminhos do bem. Porque os caminhos do bem são apenas aqueles que vão para Deus, para Jesus. A igreja católica também, quando você tem lá um padre muito sério, que também ensina, né, a evangelização, assim, ajuda. Nós somos espíritas, então a gente tem que falar do que a gente conhece, espiritismo. Então, o centro espírita, a evangelização ajuda bastante mesmo, muito mesmo. Então, assim, também assim, quando às vezes acontece de a gente sentir uma influência. Esses tempos atrás aí, Jardel, eu tava com uma ideia fixa na minha cabeça de fumar charuto. Eu nunca fumei, não gosto, nunca. Meu pai era fumante, ele morreu de efizema, desencarnou, desculpa, de efizema pulmonar, foi sofrido, e eu não gosto. Mas eu ficava com aquela coisa. Eu, sabendo já macaco velho que sou, eu vi que isso aí estava virando uma monoideia. Então, assim, a obsessão, ela começa, gente, com aquela monoideia. Vamos dizer assim, o amiguinho, né, o amiguinho que não gosta da gente, ele chega lá e como se tiver que colocar só uma semente assim na cabeça da gente. Fume. Aí coloca lá. Aí fica aquela coisa na minha cabeça. Fume. Fumar. Fumo. Cigarro. Charuto. Ah, charuto é bom. Charuto. Charmoso. Ah, charuto. Não sei o quê. Ah, liberdade. Não sei o quê. Aí fica aquela coisa, aquela monoideia. Isso é obsessão. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer um processo ao contrário. Eu começava a pensar coisas diferentes. Então, assim, eu fiz um tratamento comigo mesmo. Eu, como já fiz curso de mediunidade, assim, de educação mediúnica, tudo, então eu detectei que era uma monoideia que estava. Uma coisa é quando a gente está com vontade de fazer uma coisa. Por exemplo, estou com vontade de comer um chocolate. Eu vou lá e como chocolate. Chocolate não vai fazer mal para mim. Eu não tenho diabetes, por exemplo. Diferente da pessoa que tem diabetes, aí ela tem que comer um outro tipo de chocolate. O problema é quando a pessoa vai comer chocolate, ela se chafurda. Ou seja, ela come tanto chocolate, joga no chão, faz anjinho assim no chão, sabe? Chocolate. Isso que é o problema. É o exagero, é o abuso. O abuso é aquele que vai além do uso. Aí depois a pessoa vem aquele sentimento de culpa, sabe, Jardel? Assim, ai meu Deus, eu comi muito chocolate, o que vai acontecer comigo? Eu vou desencarnar, eu vou pro Vale dos Chocolatras, eu não posso, meu senhor, me ajude. Sabe? Não é assim. A coisa não pode ser, igual a Raíssa falou, não pode ser a ferro e fogo. Se você está com compulsão por alguma comida, por alguma bebida, alguma coisa, calma. Isso aí tem tratamento, pode ter tratamento espiritual, mas também tem tratamento com médico, psicólogo, né? Igual você mesmo falou, Jardel. Então, assim, as coisas não podem ser a ferro e fogo. Nós nos relacionamos com o mundo espiritual muito mais do que a gente imagina. Por ordinário, os espíritos nos conduzem, já disse Allan Kardec. Agora, qual que é o pulo do gato? A gente é marionete dos espíritos? Nós somos marionetes? Não. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos maturidade espiritual para fazer as nossas escolhas. E quando nós fazemos as nossas escolhas, igual sua amiga aí falou, que tomou ranço, é ela que escolheu. Chegou alguém aqui para ela e falou, ó, ranço. Aí ela escolheu. Ninguém pegou ela, botou uma faca no pescoço dela e falou assim, ó, ou você sente ranço dela, então você vai desencarnar agora, minha filha. Não, ninguém fez isso. Nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio até Deus respeita. Se Deus respeita, o que vai dizer de nós espíritos, né? Os espíritos encarnados e tal. Então é o seguinte, nós fazemos nossas escolhas. O destino é feito por nós. Se assim não fosse, eu ficaria deitado na minha cama todo dia e tudo ia vir para mim. Ó. Eu não precisava fazer nada. Não precisava estudar, não precisava trabalhar, não precisava evoluir, não precisava trabalhar espiritualmente. Então, assim, o destino é feito por nós. Nós temos livre-arbítrio. Então, acredite em você, acredite. As escolhas, nós devemos fazer sim, só que cada escolha tem consequências. E essas consequências podem ser boas ou ruins. É aquela velha história. Se eu quero maçã, eu tenho que plantar sementes de maçã. Não adianta eu plantar sementes de laranja e querer colher maçã.
Não adianta. Então é isso. A gente não pode também ficar naquela coisa que tudo é espírito, o espírito mandou fazer, eu fiz. Não, peraí, se o espírito mandar você cair no buraco, você cai? Eu não caio, não. Não pode ser assim. Não é verdade? Com certeza. Você lembrou uma coisa muito interessante, Ed, que é essa questão do... Às vezes a gente pensa muito pequeno com relação à mediunidade, sabia? Às vezes a gente pensa a mediunidade como sendo somente sonhos premonitórios, estou na hora certa, no lugar certo, livramentos, ouvir o seu nome ao cochilar, quem nunca, né? Ou então ouvir seu nome do nada, né? Ver vultos, sentir que estava sendo observado, né? Sonhar com quem já partiu, né? Ou então compartilhar sonhos. Inclusive, eu já compartilhei sonhos uma vez. Isso não faz de mim um médium, porque só foi uma vez. Eu comecei a contar uma história muito interessante de manhã, no café da manhã, e meu pai terminou a história, né? Muito Caramba! legal, porque ele estava comigo no sonho, né? Que legal. Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. No dia eu me arrepiei, a gente ficou horas assim pensando, poxa, que experiência, né? Quantos, né? Um privilégio passar por um fenômeno desse. Mas mediunidade não é só isso, né? Mediunidade, como você bem trouxe nessa história, é um processo de comunicação espiritual que é constante. Constante. Nós somos medianeiros. Nós permitimos que os espíritos se manifestem na carne por meio de nós mesmos, né? E essa questão da escolha, às vezes é um processo automático que, por falta de vigília, por falta de atenção, nós deixamos passar, nós deixamos acontecer. Escutem bem o que eu estou dizendo, tá? A vigília é um processo, um método importantíssimo para a gente evitar qualquer tipo de tentação, como nos ensinou Jesus, e, consequentemente, o choro e o ranger de dentes, nas palavras do Cristo, né? Que é a consequência de qualquer ato involuntário. Joana de Ângeles escreve no livro dela, Lições para a Felicidade, o capítulo sobre instinto e inteligência. As consequências das atitudes automáticas. Ou seja, o que acontece conosco quando nos deixamos levar pelos instintos, por impulsos automáticos, impulsos que nem sequer nós ensaiamos. Muito cuidado quando a gente vê, por exemplo, a situação da vida do outro e começa a dizer para nós mesmos, se fosse comigo. Esse se fosse comigo é uma brecha espiritual quase que escancarada que a gente abre para processos obsessivos. Nós estamos entrando em sintonia com espíritos briguentos, espíritos barraqueiros, espíritos deste nível, que gostam de ver a bagunça, que gostam de ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Mas também não vamos nem muito, nem tão pouco, né? Pensar que os espíritos que nos acompanham em processos obsessivos são almas tenebrosas, verdadeiros demônios que devemos escorraçar na nossa vida. Não, vamos aproveitar a presença deles, porque é por meio deles que nós aprendemos e provamos a nossa capacidade de corresponder às expectativas do Pai, né? Os ensinamentos de Cristo e dizer para nós mesmos, né, inconscientemente, que tudo isso valeu a pena, apesar de todos os pesares. Porque no mundo nós teremos aflições. Então não adianta acreditar que, seguindo a mediunidade com Cristo, estaremos viver num mundo de regeneração. Não é assim que a coisa, né, toca. O jugo é suave, mas existe jugo, né? O fardo é leve, mas existe o fardo. O que a gente precisa estar mais preocupado, talvez, é com o que Joana pede nesse texto. Instinto e inteligência, leiam depois. Que a gente eduque os nossos instintos. Comece a ensaiar bons comportamentos aqui,
Quando a gente não está fazendo nada, pensando nada, a gente começa a interiorizar sentimentos diferentes e dizer, olha, eu sei que a minha vontade é de fazer coisa pior que essa pessoa fez. Mas eu sei também que não é isso que Cristo espera de mim, não é isso que o Pai, Deus, que está em tudo, em todas as coisas, inclusive dentro de mim, espera de mim. Ele não espera isso. Então ele espera comportamentos melhores. Nós estamos aí correspondendo à mediunidade com Jesus no aspecto da caridade que vai além da assistência. Porque caridade, segundo a questão 886, não é só a beneficência, é a indulgência para com as ofensas, né, alheias e o perdão das ofensas. Então a gente precisa ter essa necessidade de acompanhar e descobrir em nós o que é que nos impede de sermos pessoas melhores. Hein, Ed? O que é que nos impede, por exemplo, de fazer o que quer fazer, o que precisa fazer, o que sabe que precisa fazer? A partir do momento em que a gente descobre essa barreira, como ensina a Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, ela coloca lá que a partir do momento em que eu descubro essa barreira, eu realizei um grande passo na minha vida que se chama o autodescobrimento. Eu descobri em mim mesmo as barreiras que me impedem de ser uma pessoa melhor. E o passo entre o autodescobrimento e o autoconhecimento é muito pequeno. Tipo, conhecer a mim mesmo dentro dessa situação é muito curto. Sabe o que nos faz dar esse passo a mais rumo ao autoconhecimento depois do autodescobrimento? É a aceitação. Porque às vezes a gente descobre e diz, eu cresci assim, eu nasci assim e você sempre assim. Não é bem assim que as coisas, né, tocam. Eu vi uma frase hoje e eu achei ela muito interessante, me fez refletir. A certeza é sempre burra. A dúvida é sábia. A certeza é sempre burra. Não no sentido de ignorante, não no sentido de falta de conhecimento, mas burra no sentido de usar aquilo que o burro usa para só olhar para frente, só olhar numa direção, não ver outras possibilidades a não ser aquela. Por isso que a gente diz, é burrice. Você está, tipo, preso aí nesse cabresco e não sabe mais para onde ir. Não quer ir mais para outro lugar. Não quer tirar esse bloqueio e ver outras oportunidades. Mas a dúvida é sábia e faz todo sentido. Porque o que é o autoconhecimento? Se não questionar-se. Né? Descobrir, começar justamente com os questionamentos. Tipo, poxa, por que eu sou assim? Por que eu sou essa pessoa irritadiça? Por que eu sou essa pessoa negacionista? Por que eu sou essa pessoa que não aceita fácil? Por que eu sou essa pessoa ciumenta? E aí a resposta vem por meio da onde? Busque e achareis. Bata e ela se abrirá. Vai, corre atrás. E a resposta sempre vem. Se eu tenho essa sensibilidade e não sei se sou médium, se eu preciso ser médium, não fique criando mais dúvidas. Faça apenas uma questão. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Comece a partir daí. Quem sou eu primeiro? Aí sim eu posso, nessa questão, acabar descobrindo se eu sou médium ou se eu sou outra coisa totalmente diferente, coisa que eu nunca imaginei na minha vida ser e que vai fazer toda a diferença no mundo. Porque não existe essa de eu ser para eu crescer. Não, é eu ser para promover o crescimento, para promover o progresso. E com o progresso que eu promovo, estou progredindo junto. Porque ninguém pode ser feliz sozinho. Eu acho que eu já falei demais, né? Mas eu acho que eu consegui amarrar bem aqui o que eu estava pensando. Jardel, esse espaço é teu, cara. Esse lugar de fala aqui é teu. Aí é o seguinte, sobre esse tema aí, como saber se eu sou médium, eu queria dizer assim, fazer um jabazinho aqui. Nós temos um canal no YouTube, né? Somos _Espiritismo.
E tem um vídeo lá, tá até na playlist, vídeos de domingo, com esse tema aí também, como saber se sou médium. Então tem aquela coisa assim, quais são os indícios daquela mediunidade ostensiva. Então, quem quiser dar uma olhada lá no vídeo lá, aproveita, se inscreve, né? Claro, ajuda o canal a crescer. Mas veja só, a obsessão. Nós começamos a falar aqui, porque tinha uma irmã nossa aqui que estava falando aí, tem a obsessão simples, tem a fascinação e tem a subjugação. No caso, ela falava da subjugação, que é a mais punk mesmo. Assim. É a mais Eu fico feliz que ela tenha retornado, porque quem chega lá, às vezes não volta, né? É muito difícil. Exatamente. Às vezes a pessoa que está sendo subjugada nem sabe, às vezes. E é complicado. A obsessão simples, como fala, né, o próprio Allan Kardec, é aquela coisa que eu relatei, aquela monoideia, fica aquela coisa. Se a pessoa ficar sempre assim com aquela ideia fixa, como fala, isso aí pode ser coisa dela mesmo, pode ser coisa espiritual. Para saber, é o seguinte, às vezes nem é tão interessante saber, é coisa minha, coisa do espírito. Não vai ficar, a Tostines é aquela coisa do Tostines, sabe? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Não. É simplesmente o seguinte, tenta se concentrar em outras coisas, tenta tirar o foco. Sai dessa monoideia, sai dessa ideia fixa, essa coisa unívoca, essa coisa que você falou, ó. Sai disso. A fascinação é quando, sei lá, eu começo a me achar tão bom, que eu acho que eu não devia estar aqui. Não devia estar aqui no Instagram, eu devia estar na Rede Globo, fazendo lá o programa Mais Você com o Ed. Sabe? Então isso é a fascinação. Então eu começo a fazer coisas absurdas, né? Achando. Isso acontece muito em grupos mediúnicos. Aliás, desculpa. Isso costuma acontecer em alguns grupos mediúnicos. Ou seja, o médium começa a receber manifestações assim sublimes, muito bonitas e tal. E ele se sente assim, sei lá, ele fala assim, poxa, ele começa a querer assim, achar que ele tem poder. Então, ele quer manipular as coisas começam a ter que ser do meu jeito. Por quê? Porque eu sou o principal jogador aqui dessa coisa. Como se fosse jogador, e não é. Aí chega um momento que ele simplesmente sai do grupo espírita, às vezes funda lá uma sociedade espiritualista, Estrela do Além, sei lá. Só que tem um porém aí, né? A mediunidade, ela tem que ser trabalhada com Jesus. Então, se você está num grupo mediúnico, a pessoa está num grupo mediúnico, ela tem que, não interessa quem que ela seja lá, ela tem que simplesmente se submeter à vontade dos espíritos evoluídos que estão lá, direcionando, ajudando. Então é isso. Porque quando a gente não ouve o que eles falam, eles simplesmente se afastam. Os espíritos de luz, os espíritos bem-aventurados. Lembra que eu falei lá atrás sobre o livre-arbítrio? Ele é muito respeitado, o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, como o Jardel falou aí, que nós temos, né, claro, o mentor, ele fala pra gente, não vai por esse caminho, não. Aí você fala assim, não, eu vou, o que eu posso e tal. Aí ele simplesmente se afasta. Então, assim, então a gente tem que tomar cuidado com a fascinação. Já a subjugação é aquele grau mais pesado mesmo. Normalmente, quando a gente vê falar de pessoas que, infelizmente, né, se encontram em hospitais ou abrigos assim para pessoas que estão com alguma doença mental, muitas das vezes é a subjugação. E às vezes a subjugação ela é tão forte, assim, tão forte, que ela acaba causando danos no cérebro mesmo, danos físicos. E como você falou, né, a coisa se torna irreversível por isso, porque danificou o hardware, ou seja, o software danificou o hardware. Então, aí a pessoa começa realmente a ter. Uma coisa é a pessoa que tem esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença, está no CID, existe a classificação internacional de doenças, a esquizofrenia. Outra coisa é quem não é esquizofrênico, mas tem contato ostensivo com os espíritos. Aí, realmente, é uma mediunidade a ser trabalhada, a ser usada como algo santo, algo assim que realmente é como se fosse um sacerdócio. Ajudar outras pessoas. Gente, aquele filme, O Sexto Sentido, quem ainda não viu, por favor, veja. O filme Sexto Sentido, do Night Shyamalan, aquele diretor indiano, que está até sumidinho, né? Aquele filme fala demais sobre isso. Cara, aquele garoto, ele se comporta como obsidiado. E realmente, assim, ele vê pessoas mortas, igual ele fala lá, né, o tempo todo. Só que ele, com a ajuda de um psicólogo espírita, dei spoiler,
começa a ajudar esses espíritos. Então, quando ele começa a ajudar esses espíritos, o que ele está fazendo ali, gente? Caridade. Então, você vê que até a afeição do menino muda, ele começa, em vez de ser aquela coisa assim, temida, ele começa a ser mais assertivo. Uma criança assim, com aquela assertividade. Assim. É incrível aquele filme. Então, fala demais sobre isso. Então, a pessoa, quando muitas vezes ela está sofrendo com isso, ela fica aquela pessoa assim, estranha, com medo de algo que não existe, que ninguém vê. Mas, quando ela começa a trabalhar a mediunidade com Jesus, né, aí ela fica até de uma forma mais assertiva, ela já começa a não ir e tal. O Divaldo Franco, a mediunidade dele era tão forte, que às vezes ele começava a trabalhar numa repartição pública, que ele é servidor público aposentado, ele ia lá no balcão, não tinha ninguém. Aí o que ele fez? Primeiramente, ele começou a perguntar para uma amiga dele, né, uma colega de trabalho, se tinha realmente alguém lá no balcão para ele atender. Aí ela fazia assim para ele um joinha assim, escondidinho, ele ia lá, quando era pessoa, porque ela, né, não era médium. E outras vezes ele usava era espelho, porque o espírito não reflete no espelho, né? Então ele usava espelho, colocava o espelhinho, olhava. Aí, assim, se o espelho não está dizendo, então não tem ninguém lá, né? Então, assim, infelizmente é um irmão que desencarnou e não sabe que desencarnou, que acontece demais, viu, gente? Espírito que está desencarnado, mas não sabe que desencarnou. Acontece demais. E assim nós vamos indo, né, com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia fixa. Tem que ter muito cuidado com isso. E não levar coisas, então, a ferro e fogo. Sempre procurar entender que existe esse mecanismo. Pega um livro dos médiuns, vai ler. Pega um livro, o livro dos espíritos, vai ler também. Jardel, meu bom amigo, nós estamos caminhando para o nosso final. Infelizmente. Eu queria pedir para você deixar aqui suas considerações finais, suas palavras, assim, seu recado, assim, sei lá, Bem, um conselho para a gente. o que eu posso dizer se não agradecer, né? E fazer minhas as tuas palavras, né? Quando diz assim, gente, estude, continue lendo, continue se instruindo, porque o primeiro ensinamento do Espírito de verdade é amarmos uns aos outros, né? Mas sem instrução, às vezes fica mais difícil, mais complicado, porque às vezes a inspiração, a intuição vem dos textos. Não só os evangélicos, mas eu recomendo muito o Novo Testamento porque me faz pensar. E eu quero compartilhar essas experiências, os insights que eu tenho, né, na leitura do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, que orienta muito o nosso comportamento, inclusive em atitude mediúnica. Porque todos somos médiuns, então todos precisamos estar sempre atentos, vigilantes e muito próximos a Deus. Vamos permitir que Deus, né, invada a nossa vida e vamos começar a exercer, a praticar o desenvolvimento da nossa percepção espiritual da vida. Ver o espiritismo em tudo e em todos, né? Não vamos ficar presos em agendas e em um dos 4 grandes males da humanidade, como diz Joana, que é a rotina. Vamos simplesmente adquirir um método e seguir esse método para nos ajudar e, consequentemente, ajudar o outro, tá bom? Então vamos seguir juntos, com força, fé, aproveitando cada oportunidade e pedindo apoio quando precisa de apoio e dando apoio a quem precisa de apoio. Exatamente. A Betânia aqui da Aprendiz Espiritista está falando, eu gosto demais da Bíblia também. Exatamente, a Bíblia. Por que não? Eu quero pedir uma coisa para as pessoas que estão aqui conosco até agora e aqueles que vão ver a gravação. Quem ainda não segue, siga esse rapaz aqui, Jardel, o locutor espírita. Não é só a voz que é bonita, não, gente. O conhecimento, os ensinamentos que tem no canal é muito legal. Tem um Home Office Espírita lá no YouTube, que ele faz parte, junto com a Raisman, e que eu estive lá, tive o privilégio, o prazer de estar lá, realmente foi muito bom. Então sigam, gente, o Locutor Espírita. É isso, né? @ o Locutor Espírita. Só locutor espírita. Locutor Espírita. Não, porque eu não sou esse maioral todo, então é só locutor espírita. @ Locutor Espírita, no Instagram, Isso. Exatamente. E quem puder também, por gentileza, siga o canal Somos _ Espiritismo. Tudo que a gente quer, tanto eu, o Ed, como o Jardel aqui, a gente quer divulgar a doutrina espírita, a gente quer levar a doutrina espírita para pessoas que estão passando, às vezes, por problemas, por sofrimento. E às vezes nem isso, pessoas que às vezes estão naquele momento de querer algo novo para a sua vida. Por que não?
Espiritismo. Não precisa ser espírita, não, mas conhecer o Espiritismo. Então, tudo que a gente quer é isso. Por favor, siga. Somos Underline Espiritismo. Vai lá no YouTube, se inscreve. Somos Underline Espiritismo. Tem muito vídeo lá para você. Tem música, tem palestras de outros palestrantes. Tem shorts lá, que é aqueles vídeos curtinhos, para quem às vezes está com muita pressa, assim, né? Tal. E lá no Facebook nós temos uma página, uma fanpage lá no Facebook, canal Somos Espiritismo. E tem um que eu não divulgo não, Jardel, porque né, o TikTok, sabe? Eu não sou muito bom, sabe? De fazer dancinha não, mas tá lá, TikTok também. Quem quiser ver né, alguns micos lá da gente, mas tá lá. O Espiritismo tem que estar em todo lugar. Eu sou dessa filosofia. E as redes sociais, Jardel, para mim elas são as candeias digitais. Então você tem que pegar essa candeia, que é uma luz, e colocar no mais alto possível. Para quê? Para que todos que entrem vejam a luz. Então é assim, nós devemos fazer dessa forma. Eu acho fantástico aqueles jovens que tem lá no TikTok, que tem uma linguagem assim muito legal, que às vezes 1 minuto, ou às vezes menos de 1 minuto, cara, eles conseguem assim, passar todo o recado de um livro espírita. Uhum. É muito legal. Tem o Big Talk Espírita, tem Espiritismo por Amor, tem Espírita do Céu, quem mais que tem lá? Mundo Jovem Espírita. Mundo Jovem Espírita. Então, assim, Meninas Espíritas. Meninas Espíritas. Então, eu acho muito interessante mesmo. E é isso, meu amigo. Eu agradeço demais por você ter acreditado no nosso trabalho, estar aqui doando o seu tempo, o seu momento, sabe? Para nos ensinar, trazer os conhecimentos que você trouxe, suas palavras. Muito obrigado, viu? Peço que Deus e os bons espíritos continuem te iluminando para você levar essa luz para os lugares onde você for. Viu? Muito obrigado mesmo. E agora eu vou convidar você a convidar as pessoas que estão aqui conosco e aqueles que assistirem essa gravação, que se sentirem à vontade, fechar os olhos e assim pensar com o coração e sentir com a mente e agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela manutenção que nós damos a essa vida que temos aqui, essa encarnação. Agradecer pelo dia de hoje, por tudo que nos aconteceu, tudo são experiências, às vezes experiências que nós achamos que foram ruins, que nós achamos que foram boas, mas tudo é experiência. Tudo é motivos para que nós nos conheçamos mais e assim, sendo conhecedores de nós mesmos, nós podemos ser arquitetos de nós mesmos, para que nós possamos construir uma nova mulher, um novo homem, e assim pleitearmos essa evolução espiritual. Lembrando que nós só estamos aqui para aprender a evoluir e a amar. Tudo converge para isso. Então, que nós sejamos sábios e saibamos aproveitar toda essa experiência. Agradecidos somos aos espíritos bons, aos bons amigos do mundo espiritual que protegeram a nossa live, estiveram aqui conosco, nos ajudando. Muito obrigado. Graças a Deus, assim seja. Essa live vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo e também vai ser migrada para o YouTube. Então, quem quiser, fique à vontade. Jardel, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Bom fim de semana para você. Obrigado, querido. Fica com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.